Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Há alguns anos, mais precisamente em 2019, quando eu tinha 21 anos, comecei a trabalhar em uma empresa de segurança que fornecia serviços para uma ferrovia no estado do México, especificamente na região de Chilpan. No meu primeiro dia, me alertaram que era habitual os executivos solicitarem que cobríssemos serviços adicionais e recomendaram que, como todos os novatos, eu deveria recusar essas tarefas. Embora fossem bem remuneradas, diziam que ocorriam em locais conhecidos por serem assombrados e que ninguém resistia por muito tempo. Naquela noite, durante meu turno, o supervisor, apelidado de O Águila, apareceu perguntando quem estava disposto a assumir um serviço extra. Ignorando os conselhos dos meus colegas, ao saber quanto pagava, prontamente me candidatei. Notei a surpresa em seus rostos, mas desconsiderei, achando que eram apenas superstições ou pegadinhas para os novatos. Cheguei então a uma fábrica, cujo nome prefiro omitir, especializada na fabricação e transporte de pilares para pontes rodoviárias, aqueles bem grandes e pesados. Antes de iniciar, fui instruído sobre as rondas que deveria fazer às 12 horas, 2 horas e 4 horas da madrugada. Os funcionários de lá me deram os mesmos avisos. O lugar era realmente assombrado e eu deveria solicitar meu retorno imediatamente se me assustasse fácil. Ainda convencido de que era uma brincadeira, iniciei meu turno. Armado com rádio, lanterna e revólver, fui informado que, devido ao tamanho da fábrica, o percurso deveria ser feito em um carro elétrico, exceto nas áreas acessíveis apenas a pé. Logo no primeiro andar, pelo rádio, meus colegas me alertaram sobre um código 611, indicando uma presença não autorizada perto de onde eu estava. Solicitei detalhes sobre o local e a pessoa, que supostamente estava a 15 metros atrás de mim. Saquei meu revólver e iluminei o local com a lanterna, mas não encontrei ninguém, apenas um corredor vazio. Meus colegas insistiram, dizendo que viam alguém se aproximando de mim pelas câmeras. Cético, insisti que era uma pegadinha. Em vez de risadas, ouvi o supervisor pelo rádio, dizendo que enviaria ajuda. Tentei me convencer de que era só uma brincadeira para não ceder ao medo. Não há ninguém aqui, insisti pelo rádio, desconsiderando qualquer tentativa de me assustarem. Segui para a planta sul. No caminho, encontrei uma colega enviada como reforço pelo supervisor. Ela estava preocupada, perguntando se eu estava bem. Precisamos voltar ao norte. Querem falar com você, ela me informou. Ok, mas só depois do meu percurso, respondi, e continuei, agora com ela atrás de mim. Ao entrar no hangar número 8, ela hesitou, me avisando que aquele lugar tinha uma péssima fama de assombrações e que eu não deveria provocar tais forças. Olhei para ela com ceticismo antes de entrar, afirmando que essas histórias eram infundadas e que nada ali tinha poder sobre mim. Nesse instante, nossas lanternas falharam. Ela, visivelmente assustada, sugeriu voltar, mas eu, irritado com tantos contos, pedi que continuasse, cansado de ouvir sobre fantasmas inexistentes. Pouco depois, as lanternas se apagaram por completo, e uma voz profunda e assustadora soou em meu ouvido esquerdo. Tem certeza? Ao ouvir isso, corremos para o carro elétrico, fugindo para o ponto norte, pálidos e perturbados. O supervisor nos questionou sobre o ocorrido. Após explicar, ele disse que no dia seguinte pediria minha transferência, pois eu havia provocado algo lá. Ele então me explicou que a fábrica era conhecida por eventos sobrenaturais devido a rituais e pactos realizados pelos donos com entidades malignas em troca de sucesso, o que frequentemente custava a vida de inocentes. Levaram-me para a sala de segurança para assistir ao vídeo do momento em que fui alertado pelo rádio. Lá estava eu, e sem que eu percebesse na hora, uma figura se aproximava. Desconcertado, eu respondia pelo rádio que não havia ninguém. O supervisor então fechou a cabine sem explicar o motivo, mas logo entendi quando, por volta das 3 da manhã, ouvimos batidas fortes no telhado e nas paredes, algo teoricamente impossível pela estrutura robusta do prédio.
Até às 4 da manhã ninguém saiu para as rondas e ao amanhecer pedi minha transferência. O encarregado matinal me perguntou se eu tinha visto os fantasmas. Não vi nada. Responderam por mim explicando o que haviam visto nas câmeras e o que aconteceu no hangar. Melhor assim, concluiu ele, enviando-me de volta ao meu posto original. Desde então, nunca mais soube daquela empresa. Sempre tive uma conexão especial com as rodovias desde que era pequeno e viajava pelo México com meus pais. Sonhava em ser o condutor, decidindo o destino e escolhendo cada caminho. Meu nome é Antônio e desde a infância as estradas foram minha casa. Na juventude, enquanto meus colegas almejavam empregos elegantes na metrópole ou explorações em terras estrangeiras, meu único desejo era estar ao volante. Meu pai dizia que eu tinha combustível correndo pelas veias e que meu destino era ser caminhoneiro. A princípio achei que ele exagerava, mas com o tempo vi que ele estava certo. Minha primeira vez ao volante foi no antigo caminhão do meu avô. Embora fosse enferrujado e emitisse sons peculiares, para mim, era o mais esplêndido dos veículos. Meu avô me passou os princípios da condução, como manter o caminhão e, mais importante, como honrar a estrada. Após concluir o ensino médio, enquanto muitos amigos seguiam para a universidade ou buscavam carreiras de escritório, eu estava empenhado em adquirir minha licença de caminhoneiro. Recordo-me do imenso orgulho ao segurar essa licença pela primeira vez. Parecia que todos os meus sonhos estavam a ponto de se tornar realidade. Com o passar dos anos, percorri cada canto do México, das praias de Cancún até as montanhas de Chihuahua. Cada trajeto tinha sua própria narrativa. Por mais que adorasse meu país, sempre tive curiosidade sobre o que existia além das fronteiras. Escutava relatos de outros caminhoneiros sobre as amplas estradas dos Estados Unidos e sonhava com o dia em que atravessaria essa fronteira para explorar os vastos territórios ao norte. Embora encontrasse maravilhas em cada jornada, a vida de caminhoneiro tinha seus desafios. As extensas horas dirigindo, distante da família e dos amigos, podiam ser solitárias. A cada vez que telefonava para casa de uma cabine telefônica em algum posto de estrada, minha mãe me dizia o quanto sentiam minha falta. Embora fosse doloroso estar longe deles, sabia que estava seguindo minha paixão. Com o passar do tempo, as estradas começaram a revelar seus segredos para mim. Passei a perceber coisas que outros não notavam. Pequenos detalhes na paisagem, mudanças sutis na atmosfera e até as histórias que as antigas estradas sussurravam enquanto eu passava. Cada caminho tinha sua própria personalidade, sua energia distinta. Algumas rotas eram acolhedoras e calorosas, enquanto outras pareciam misteriosas e enigmáticas. A Rota 66, em particular, sempre despertou meu interesse. Eu havia escutado histórias sobre ela, sobre como era uma das estradas mais emblemáticas dos Estados Unidos. Também ouvira rumores sobre fenômenos estranhos e aparições ao longo dessa rota. Contudo, nunca dei muita credibilidade a essas histórias, afinal já tinha percorrido milhares de quilômetros sem incidentes. O que poderia ser tão especial na Rota 66? Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que eu enfrentaria nessa estrada enigmática e como eu descobriria o quanto ela era perigosa. A Rota 66 me conduziria a uma jornada que alteraria minha vida eternamente. Cada viagem cobra seu preço, e para mim a decisão de atender ao chamado da estrada trouxe sacrifícios. Embora os trajetos do México me proporcionassem incontáveis aventuras, o desejo de explorar além das fronteiras e descobrir o que os Estados Unidos tinham a oferecer era irresistível demais para ser ignorado. Mudar-se para um país desconhecido não é fácil. Os primeiros anos após a travessia da fronteira estiveram repletos de obstáculos. Enfrentei não só a barreira da língua e diferenças culturais, mas também a nostalgia de casa e o isolamento de estar longe dos meus entes queridos.
Meu primeiro lar nos Estados Unidos foi um pequeno apartamento no Texas, onde dividi espaço com outros 3 migrantes. Todos nós tínhamos percursos distintos, mas uníamos-nos no desejo de alcançar um futuro melhor. As noites eram frequentemente ocupadas com diálogos sobre nossas famílias, nossas cidades natais e as tradições que nos faziam falta. Conseguir trabalho não foi simples inicialmente. Embora minha vivência como caminhoneiro no México fosse útil, precisei começar do zero nos Estados Unidos. Nos primeiros meses, acabei desempenhando funções distantes do que estava acostumado. Trabalhei em fazendas, canteiros de obras e até lavando pratos em um restaurante local. Cada noite, após um extenso dia de trabalho, sentava-me à janela do meu quarto, contemplando a estrada e ansiando por retornar a ela. A parte mais difícil era a distância da minha família. As ligações telefônicas eram onerosas e nem sempre conseguia falar com eles facilmente. Frequentemente me pegava recordando os sorrisos dos meus pais, as gargalhadas dos meus irmãos e as tardes ensolaradas na residência familiar. Os meses foram passando e meus esforços começaram a render resultados. Após vários meses, consegui um emprego como assistente de caminhoneiro, o que me permitiu finalmente retornar à estrada, mesmo que não como o motorista principal. Cada milha percorrida me aproximava mais do meu sonho. Durante esse período, aprendi muito, não apenas sobre as estradas americanas, mas também sobre a cultura e o estilo de vida do país. Finalmente, após anos de esforço e dedicação, consegui minha licença de caminhoneiro nos Estados Unidos. Foi um momento de orgulho inenarrável. Minha família, mesmo estando longe, compartilhou minha felicidade e celebrou meu êxito junto comigo. Sentia que todos os sacrifícios e obstáculos que enfrentei haviam valido a pena. Ao viajar pelas estradas americanas, percebia que estava realizando meu sonho. Cada cidade que explorava e cada paisagem que atravessava eram provas da minha determinação e amor pela estrada. Mas apesar de ter percorrido incontáveis milhas e superado inúmeros obstáculos, ainda havia uma estrada que persistia em meu pensamento, uma que havia capturado minha imaginação desde a primeira vez que ouvi falar dela, a Rota 66. Com o passar dos anos, minha reputação como um caminhoneiro confiável e experiente foi se solidificando nos Estados Unidos. Eu havia transportado desde produtos agrícolas até equipamentos eletrônicos. No entanto, apesar da variedade de minhas tarefas, nada me preparou para a ligação que recebi numa tarde quente de verão. Eu estava em uma parada de caminhões no Arizona, saboreando um jantar tardio e planejando minha rota para o próximo dia, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Vacilei por um instante antes de atender, mas acabei decidindo aceitar a chamada. Do outro lado da linha, uma voz suave e melodiosa se apresentou como representante de uma empresa chamada Transportes Nocturnos. Eles explicaram que tinham acompanhado minha trajetória profissional por algum tempo e estavam impressionados com meu desempenho. Afirmaram estar à procura de alguém com minha experiência e habilidades para um trabalho especial. Curioso, solicitei mais informações. Eles explicaram que a carga que precisavam transportar era confidencial e que só poderiam divulgar os detalhes a quem aceitasse o trabalho. Isso levantou minha suspeita, mas o valor oferecido como pagamento foi surpreendentemente alto. Era o tipo de dinheiro que poderia transformar minha vida e a de minha família de maneira definitiva. Tomei um momento para pensar. Olhei ao redor, observando os outros caminhoneiros conversando e rindo. Pensei na minha família no México, nas caras sorridentes dos meus pais e irmãos. Lembrei-me das noites difíceis, dos trabalhos duros e das longas horas na estrada. Aquela oferta poderia ser a oportunidade que eu estava esperando. No entanto, algo dentro de mim dizia que eu deveria ter cuidado. Transportes nocturnos não me soava familiar e o segredo em torno da carga me inquietava. Mas o atrativo do dinheiro e a curiosidade pelo trabalho superaram minhas dúvidas e finalmente aceitei a oferta. A voz do outro lado da linha pareceu aliviada e forneceu um endereço em Las Vegas onde eu deveria buscar a carga.
Instruíram-me a chegar em 2 dias e estar lá exatamente à meia-noite. Também me pediram para manter o trabalho em sigilo e garantir a segurança da carga a todo momento. Ao chegar em Las Vegas, a cidade estava iluminada com suas luzes e cores vibrantes como sempre. Contudo, o endereço fornecido me guiou até uma área mais isolada e sombria da cidade. Era um armazém antigo, com uma entrada mal iluminada. Fui recepcionado por um homem vestido de preto que, sem proferir uma palavra, sinalizou onde eu deveria estacionar meu caminhão. No interior do armazém, vários operários carregaram um container grande e pesado em meu caminhão. Embora tentasse espiar o conteúdo, não consegui ver nada. Estava tudo devidamente lacrado e encoberto. Antes de partir, o homem de preto me entregou um envelope contendo metade do pagamento prometido e um mapa. Ele instruiu que eu seguisse a rota delineada e que não me desviasse dela sob nenhuma condição. A rota me conduziria diretamente pela Rota 66. Com o container assegurado e o caminho definido, iniciei minha viagem sem saber das terríveis surpresas que a estrada reservava. A Rota 66 sempre foi um ícone na cultura americana, e eu sempre sonhara em percorrê-la completamente. No entanto, naquela noite, sob a luz pálida da lua e com o enigmático container no compartimento traseiro do meu caminhão, o clima se mostrava diferente, mais perturbador. As primeiras horas na estrada transcorreram sem incidentes. A estrada fluía suavemente sob as rodas, e o silêncio do deserto era apenas quebrado pelo zumbido constante do motor. Contudo, à medida que a noite se aprofundava, comecei a perceber fenômenos estranhos. Inicialmente era apenas uma impressão, como se alguém me observasse. Sempre que olhava pelo retrovisor, tinha a sensação de ver uma sombra se esvaindo rapidamente na penumbra. Em seguida vieram os ruídos, sussurros quase imperceptíveis, que pareciam emanar da parte traseira do caminhão. Tentei me convencer de que era tudo fruto da minha imaginação, efeito do cansaço e da solidão da estrada. Mas então, num trecho particularmente deserto da via, avistei a figura. Era alta e esguia, com uma forma vagamente humana, mas movia-se de uma maneira que nenhum ser humano conseguiria. Corria paralelamente à estrada, mantendo o passo com o caminhão. Sempre que tentava iluminá-la com os faróis, ela habilmente se esquivava, mantendo-se nas sombras. Embora não pudesse ver seus olhos, sentia seu olhar penetrante e calculista sobre mim. Aterrorizado, aumentei a velocidade, na esperança de deixar para trás a sinistra aparição. No entanto, por mais que acelerasse, ela continuava ali, correndo ao lado do caminhão com uma agilidade sobrenatural. O pânico se apoderou de mim e comecei a procurar freneticamente por uma saída ou um lugar seguro para parar. Foi então que me lembrei das advertências do homem de preto. Não deveria desviar da rota sob nenhuma hipótese. Contudo, naquele momento, a ideia de continuar na estrada com aquela entidade me perseguindo parecia muito mais aterrorizante do que qualquer outro risco. Optei por um desvio, enveredando por uma estrada de terra que me afastava da Rota 66. Conforme me distanciava, a figura sinistra parecia desaparecer na escuridão, trazendo um alívio profundo. Porém, esse alívio durou pouco. À medida que prosseguia pelo desvio, a atmosfera tornava-se cada vez mais opressiva. A noite escurecia mais, e uma densa névoa começou a envolver o caminhão. Subitamente, o motor começou a falhar, e com um último suspiro, o caminhão parou completamente. Tentei dar partida repetidas vezes, sem sucesso. Encontrei-me isolado em meio ao nada, acompanhado de uma carga enigmática e perseguido por algo além da minha compreensão. Determinado a encontrar ajuda, peguei uma lanterna e desci do caminhão. Conforme caminhava pela estrada, o desespero começou a tomar conta de mim. Os sussurros retornaram, desta vez mais nítidos, como se vozes chamassem meu nome das sombras. O ar esfriou e senti uma presença às minhas costas. Ao me virar, deparei-me com a figura, agora visivelmente mais nítida sob a luz da lanterna. Era evidente que não era humana. Seus olhos emitiam um brilho sinistro e um sorriso distorcido se formava em seu rosto.
O pavor me imobilizou e as trevas começaram a envolver-me. A última coisa que recordo antes de perder a consciência foi a criatura se aproximando, sussurrando palavras ininteligíveis em uma língua estranha. Então, tudo escureceu. Acordei com a luz do amanhecer tocando meu rosto. Estava deitado no acostamento, a lanterna caída ao meu lado e o caminhão estacionado a poucos metros. Minha cabeça doía intensamente e meu corpo todo estava dormente, como se tivesse permanecido naquela posição por horas. As lembranças aterrorizantes da noite anterior me invadiram de súbito, mas a figura sinistra já não estava mais lá. Cautelosamente, ergui-me e caminhei até o caminhão. Ao me aproximar, percebi que a porta do container estava entreaberta. Com o coração acelerado, espreitei lá dentro. Para minha surpresa, estava completamente vazio. Não havia sinal algum da carga enigmática que a Transportes Nocturnos tinha me encarregado de transportar. Tentei me acalmar, dei partida no caminhão e, para minha imensa gratidão, ele funcionou sem problemas. Determinado a obter respostas, voltei para Las Vegas para confrontar os indivíduos que me contrataram. No entanto, ao chegar ao local onde havia pegado a carga, encontrei o armazém completamente abandonado. Não havia sinal do homem de preto, nem de qualquer outro funcionário. Era como se a Transportes Nocturnos nunca tivesse existido. Confuso e frustrado, procurei a polícia local. Relatei tudo o que havia ocorrido, desde a proposta de emprego até o sinistro encontro com a criatura na Rota 66. Inicialmente céticos, os policiais começaram a levar minha história mais a sério quando mostrei o envelope com a metade do pagamento que havia recebido. O selo e o logotipo da Transportes Nocturnos estavam lá, mas não havia nenhum registro de uma empresa com esse nome. Nas semanas que se seguiram, a polícia mergulhou em investigações. Seguiram cada pista, mas sempre que pareciam estar perto de uma resposta, ela escapava. Meu caminhão foi minuciosamente inspecionado em busca de evidências, mas nada fora do comum foi encontrado. Era como se tudo relacionado a Transportes Nocturnos e a carga misteriosa tivesse se evaporado. Paralelamente, comecei a ser atormentado por pesadelos todas as noites. Via a figura sinistra, seus olhos malévolos e seu sorriso distorcido, sussurrando em meu ouvido em uma língua estranha. Cada vez que despertava, uma onda de desespero me dominava, como se algo essencial tivesse sido arrancado de mim. Decidi que precisava de ajuda e procurei um terapeuta especializado em trauma. Durante nossas sessões, trabalhamos para entender os pesadelos e reconstruir os eventos daquela noite na Rota 66. Com o auxílio da hipnose, consegui resgatar fragmentos do que parecia ser um ritual antigo, com a figura misteriosa como protagonista. Porém, o propósito e o significado de tudo isso continuaram obscuros. Os meses se passaram e, embora os pesadelos tenham se tornado menos frequentes, o mistério daquela noite persistiu sem solução. Retomei minha vida como caminhoneiro, mas decidi evitar a Rota 66 a todo custo. Nunca descobri o que havia no container, nem a verdade sobre a Transportes Nocturnos. No entanto, nas noites mais sombrias, quando reina o silêncio absoluto, ainda consigo ouvir os sussurros daquela figura, um lembrete de que há mistérios neste mundo que talvez seja melhor deixar não resolvidos. Quando eu era criança, passava os fins de semana em uma casa de campo com minha família e meus avós. Eu costumava jogar futebol e pedalar minha bicicleta todas as tardes, geralmente partindo por volta das 6 da tarde, seguindo até o centro da vila e retornando para casa. Em um desses dias, precisei ir comprar pão já à noite, pois precisávamos para o jantar. Já havia passado o horário habitual de meu passeio de bicicleta e, para ser sincero, nunca tinha saído para pedalar tão tarde. Eram exatamente 9 horas da noite. De qualquer forma, um detalhe que me tranquilizava era a luz vermelha piscante que havia instalado na parte traseira da bicicleta. Ela servia para garantir que, caso cruzasse com um carro ou uma pessoa, eles pudessem me ver e assim evitar qualquer acidente. Além disso, eu conhecia muito bem o caminho.
Bastava seguir reto por mais de 10 quadras e então fazer uma curva à direita. Normalmente, o trajeto era prazeroso e tranquilo, mas naquela noite, ao fazer a curva, uma sensação desagradável de estar sendo observado tomou conta de mim. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas algum morador curioso, espiando pela janela para ver quem passava a essa hora da noite. Inicialmente, a ideia de que alguém poderia estar apenas curioso me acalmou um pouco, mas essa sensação de tranquilidade desapareceu após alguns minutos, quando a impressão de estar sendo observado retornou, mais intensa do que antes. Consumido pelo medo, desliguei a luz da bicicleta e apressei o passo, tentando passar despercebido. Eu pedalava pelo lado direito da estreita rua de terra, quando percebi que o pneu dianteiro estava furado ou vazio. Apesar disso, não quis parar, pois já estava quase chegando à loja, onde planejava contar aos proprietários o que estava acontecendo. Justo quando pensei que estava prestes a escapar daquela situação aterrorizante, ouvi um grito horrível bem perto da minha nuca. O medo me paralisou, impedindo-me de olhar para trás, apesar da curiosidade. Nesse momento de pânico, o pneu perdeu completamente o ar, desestabilizando-me e fazendo-me saltar da bicicleta. Deixei-a de lado e corri de volta para casa, fechando os olhos e rezando para não tropeçar. Logo, porém, o cansaço me alcançou, diminuindo meu ritmo. Sentei-me na calçada para recuperar o fôlego e, após um momento de calma, comecei a pensar que tudo aquilo poderia ter sido apenas fruto da minha imaginação e do medo provocado pela escuridão e solidão daquela rua. Rindo da situação, retomei o caminho, alternando entre trote e caminhada, em busca da minha bicicleta abandonada. Quando retornei ao local, percebi que não apenas minha bicicleta havia desaparecido, mas também que no exato lugar onde havia caído, estava um cachorro sentado. Tinha a aparência de um dogo argentino, porém seus olhos eram enormes e extremamente luminosos. Instintivamente desviei o olhar, lembrando do conselho que diz para não fixar o olhar em cachorros. Contudo, a intensidade do brilho dos seus olhos era hipnotizante, atraindo-me contra minha vontade. Comecei a caminhar em sua direção involuntariamente, e quando finalmente consegui quebrar o transe, estava tão perto que me vi paralisado sem saber como reagir. O cachorro então começou a grunhir, formando um semblante que imitava um sorriso, e subitamente se ergueu sobre as duas patas, emitindo o mesmo grito horripilante que eu tinha ouvido antes, atrás de mim. Quando vi sua boca se abrir como se fosse falar, corri como nunca, sentindo como se minha vida dependesse disso. O medo era tão avassalador que eu mal sabia para onde estava correndo, mal conseguindo enxergar alguns metros à frente devido à escuridão. Por sorte, encontrei um amigo do meu pai, que me cumprimentou gentilmente, questionando o que eu fazia ali àquelas horas e por que parecia tão pálido e assustado. Um cachorro está me seguindo, não sei se realmente é um cachorro, expliquei a ele, totalmente perturbado e agitado. O amigo do meu pai, a quem chamaremos de Carlos, imediatamente mudou sua expressão cordial para uma de grande preocupação e disse: "Meu filho, acho que sei do que você está falando. Por enquanto, venha comigo. Vamos para minha casa." Carlos me ofereceu água e esperou que eu me acalmasse antes de pedir que eu contasse em detalhes o que havia acontecido. Após relatar o ocorrido, Carlos, visivelmente sério, sugeriu que o que eu tinha visto poderia ser um skinwalker, uma criatura capaz de mudar de forma. Confesso que essa possibilidade nem havia passado pela minha cabeça, e isso mostrava que ele tinha um conhecimento considerável sobre o assunto. Talvez o medo tenha ofuscado minha capacidade de pensar nisso, mas as palavras de Carlos faziam sentido. Após nossa conversa, ele gentilmente me levou de volta para casa em seu carro, seguindo o mesmo trajeto que eu tinha feito quando fui à padaria. Claramente, as compras já não eram minha preocupação. Eu só queria chegar em casa o mais rápido possível. Felizmente, durante o caminho de volta, não encontramos nenhum sinal do suposto cachorro. Ao chegar, agradeci a Carlos com um abraço, aliviado por ter cruzado com ele enquanto fugia. Sem sua ajuda, não sei o que teria acontecido.
Mais tarde contei essa história aos meus pais, que ficaram céticos achando que algumas partes poderiam ter sido fruto da minha imaginação. Até hoje, nunca mais vivenciei algo semelhante e opto por andar de bicicleta somente durante o dia, evitando completamente fazê-lo à noite. Obrigado por ouvir minha história. Eu tive uma experiência muito peculiar quando tinha apenas 5 anos. Você já teve a impressão de que algo estava errado dentro de casa? Foi exatamente o que senti antes de presenciar o que vou contar. Recordo-me de percorrer o apertado corredor de minha residência durante a noite, enquanto quase toda a minha família estava ausente, ocupada com compromissos externos. A luz que vinha de fora penetrava pela janela do hall, iluminando o meu trajeto. Adiante, o espaço se abria para a sala de estar e à minha esquerda havia um amplo acesso para a sala de jantar. De forma curiosa, a cozinha, normalmente um local menos visível da rua, estava envolta em uma luz amarelada. Prossegui em direção à porta da frente, atravessando a sala de estar, quando escutei o ecoar de um balde deslocando-se. Interrompi meu passo e dei alguns passos para trás para verificar a fonte do ruído e observei um balde de tinta vazio rolando da cozinha para a sala de jantar. E foi então que se iniciou essa vivência inacreditável até hoje. Do umbral da porta, dedos que mais pareciam ossos despidos de pele ou carne se agarraram ao batente da porta e empurraram, revelando uma figura, ou para ser exato, uma entidade inteiramente composta por ossos. Já viu aqueles esqueletos usados em aulas de anatomia? Era um desses que surgia à minha frente. Fiquei imóvel, testemunhando algo tão surreal desenrolando-se diante dos meus olhos. Os ossos de seus dedos, seu crânio, sua caixa torácica. Já tinha visto sombras e OVNIs antes, mas esse encontro ainda me atormenta. O esqueleto virou sua cabeça, suas cavidades oculares vazias, se destacando na penumbra que ligava a cozinha à sala de jantar. Ele abriu sua mandíbula e soltou um grito, e eu, sem saber como reagir, gritei de volta. A assustadora figura recuou e se retirou para o mesmo refúgio de onde havia emergido. Recordo-me de ter corrido para me esconder em um quarto, trancando a porta atrás de mim. Apesar de ter compartilhado a experiência com minha família, eles não acreditaram, mesmo que todos nós tivéssemos presenciado eventos peculiares ao longo dos anos. Felizmente, nunca mais encontrei aquela entidade. Peço desculpas se isso parece apenas mais uma história, mas se alguém já presenciou algo similar, quero que saibam que não estão sozinhos. Eu acredito em vocês. O que vou relatar aconteceu há 5 anos, mas garanto que provocou um medo duradouro em mim. Naquela época, eu tinha 21 anos e ainda morava com meus pais, pois não tinha conquistado minha independência financeira. Trabalhava numa fábrica de embalagens localizada nos arredores da cidade, ao lado da Rota 9, a caminho de Santiago del Estero. Meu expediente ia das 8 da noite até as 4 da madrugada, e eu fazia o percurso de bicicleta, uma bem antiga, já que a distância não era grande o suficiente, ficando a aproximadamente 4 quilômetros da minha residência. Esse evento aconteceu numa madrugada de quinta-feira de inverno, quando uma chuva leve pegou todos de surpresa após o fim do meu turno. Eu estava organizando minhas coisas para voltar para casa e, para evitar me molhar, peguei um impermeável emprestado com o encarregado da fábrica. Pronto para partir, iniciei o trajeto de retorno. Devido à chuva, a noite estava particularmente escura e, como era uma estrada, não havia iluminação pública. Sem dúvida, a combinação do clima e a escuridão conferiam um ar particularmente sinistro ao ambiente. Enquanto pedalava pelo meio do caminho, avistei ao longe algo que capturou minha atenção. Eram como 2 esferas vermelhas à beira da estrada. Rapidamente me aproximei e, enquanto pedalava com um crescente sentimento de terror, percebi que aqueles orbes vermelhos eram, na verdade, os olhos de um cachorro preto, de tamanho anormalmente grande, que estava sentado sobre suas patas traseiras como se estivesse à espera de alguém.
Com um impulso instintivo de medo e uma forte sensação de que algo estava errado, comecei a pedalar com toda a minha força, tentando ultrapassar aquele animal o mais rápido possível. Após ultrapassar o cachorro e avançar mais alguns metros, comecei a sentir um leve alívio por estar mais próximo de casa. No entanto, de repente, aquele maldito cachorro reapareceu à minha frente, não mais sentado como antes, mas agora erguido sobre suas patas traseiras, caminhando em minha direção como se fosse um ser humano, fixando seus olhos nos meus. Parei paralisado, sem saber o que fazer. Ao tentar mudar de direção, ao me virar, avistei do outro lado da estrada um homem rindo, como se zombasse da minha situação. Ele usava um chapéu de aba larga, que cobria seu rosto. O medo era tão intenso que, sem me preocupar com as consequências, decidi escapar pela estrada. Se um carro tivesse passado naquele momento, provavelmente não estaria aqui para contar essa história. Ao perceber minha tentativa de fuga, o homem começou a me perseguir enquanto eu pedalava com todas as minhas forças. Continuamos assim por alguns minutos, até que num dado momento, decidi olhar para trás para verificar se tinha conseguido despistar tanto o cachorro quanto o homem. Foi então que o terror me invadiu completamente. O homem já não estava mais lá. Em vez disso, aquela figura estava levitando ao meu lado, deslocando-se com a mesma velocidade que eu. Consumido pelo medo, acabei caindo da bicicleta. Enquanto ainda estava no chão, aquela aparição me segurou pelos ombros, olhando para mim, ou ao menos foi o que pensei inicialmente. Porém, ao erguer meu olhar para encarar aquela entidade, fiquei completamente paralisado. O que estava à minha frente não era uma pessoa, faltava-lhe um rosto. Em seu lugar, havia apenas uma profunda escuridão, e no meio dessa escuridão, dois grandes orbes vermelhos brilhavam intensamente, sem dúvida, os olhos daquela criatura. Um arrepio gelado percorreu toda a minha espinha, e fiquei totalmente imobilizado pelo medo. Antes mesmo que eu pudesse processar a situação, aquela entidade pronunciou com uma voz mais tétrica do que qualquer som que eu já tinha ouvido. Você é meu. Ao ouvir essas palavras, a única reação que consegui ter foi rezar em voz alta, quase gritando, temendo que minha voz se esgotasse. Surpreendentemente, isso pareceu surtir efeito, pois a criatura me soltou e deu um passo para trás. Aproveitei essa oportunidade para tentar fugir. Subi às pressas na minha bicicleta, mas notei que estranhamente o pneu estava seco. Sem alternativa, comecei a correr desesperadamente, empurrando a bicicleta e sem olhar para trás. Raramente senti um desespero tão intenso quanto naquela noite. Por sorte, avistei uma caminhonete se aproximando ao longe na estrada. Sem hesitar, coloquei-me no meio do caminho e acenei freneticamente para que o motorista parasse. Graças a Deus, ele freou e gentilmente me ofereceu uma carona até minha casa. Ao chegar, tranquei-me no meu quarto completamente aterrorizado por tudo o que havia acontecido. Eu até questionava se tudo aquilo tinha sido real. Infelizmente, algo ocorreu em seguida que confirmou definitivamente a realidade dos eventos, deixando claro que nada do que eu vivi tinha sido fruto da minha imaginação. Aproximei-me da janela do meu quarto, que dava para a rua, com a intenção de fumar um cigarro e tentar relaxar um pouco. Mal tinha acendido o cigarro e erguido o rosto quando vi, do outro lado da rua, na calçada, aquele homem e o cachorro me observando fixamente. De repente, o homem estendeu o braço apontando diretamente para mim, enquanto soltava uma gargalhada horripilante que ecoava pelo ambiente. Logo após, todos os cachorros da vizinhança começaram a uivar de forma terrível. Tomado pelo medo, passei o resto da noite rezando, assolado pela sensação de que não estava seguro nem mesmo dentro da minha própria casa. Com as luzes todas acesas, eventualmente consegui adormecer e só acordei quando ouvi meu pai me chamando. Já era meio-dia. Preocupado, meu pai me questionou sobre onde eu tinha estado na noite anterior. Achei estranha a pergunta, mas antes que eu pudesse responder, ele me levou até onde a bicicleta estava guardada. As câmaras e as coberturas de ambas as rodas estavam completamente destruídas. A pintura abaixo do quadro estava corroída, como se tivesse sido exposta a um fogo intensamente abrasador. Naquele momento,
Lembrei-me de verificar minha roupa e fui até onde a tinha deixado. A camisa, especialmente na parte onde aquele ser havia me tocado, apresentava um grande buraco, como se tivesse sido queimado. Em lágrimas, contei ao meu pai tudo o que tinha vivenciado naquela noite, e a resposta dele foi algo que nunca esquecerei. Ele disse que o que eu havia experimentado era um encontro com uma entidade maligna e que, por um verdadeiro milagre, eu tinha sido salvo de ser levado. Quando eu era jovem, tinha um professor no ensino médio com quem tinha ótima relação. Certa vez, ele compartilhou comigo e alguns colegas uma experiência cuja veracidade é incerta, mas que definitivamente nos deixou assustados. Ele tinha sido treinador em uma universidade na periferia da cidade nos seus primeiros anos de casamento. Contou-nos que, em uma ocasião, ao voltar para casa após um treino e enquanto o céu ainda clareava o fim da tarde, algo estranho aconteceu. É relevante mencionar que ele dirigia um carro bastante antigo, que apesar de tudo, ainda estava em bom estado de funcionamento. Ele estava dirigindo quando notou uma pessoa fazendo sinal para carona à margem da estrada. Como ainda estava claro e a cidade não ficava distante, meu professor não hesitou em parar para oferecer uma carona ao homem. Descreveu o estranho como vestindo roupas bastante antigas e largas, além de um chapéu grande e distinto. Observou que o homem parecia um personagem dos anos 40, talvez até um cafetão. Meu professor achou peculiar o homem estar vestido assim, especialmente considerando o calor intenso, mas supôs que talvez aquelas fossem suas únicas roupas. O homem se acomodou no carro em silêncio. Quando meu professor perguntou para onde ele precisava ir, o homem simplesmente indicou a direção, apontando para frente. Posteriormente, ele tentou iniciar uma conversa casual com o passageiro, mas o homem permaneceu calado, nunca sequer olhando em sua direção. A única ação que ele tomou foi remover seu chapéu e cobrir o rosto com ele, como se pretendesse dormir. Após cerca de 10 minutos na estrada, o homem levantou o chapéu, olhou pela janela e abruptamente disse: "Pare o carro agora." Meu professor obedeceu e permitiu que ele descesse, preferindo não contrariar alguém que possivelmente estivesse desequilibrado. O estranho permaneceu ao lado da estrada por um breve momento e, de repente, correu para o campo adjacente até desaparecer de vista. Confuso, meu professor decidiu parar e esperar ali por um instante, cogitando que talvez o homem precisasse de um momento para si, talvez para ir ao banheiro ou algo do tipo. Após uma espera que lhe pareceu suficiente, meu professor decidiu retornar ao carro e retomou a direção na estrada. Dado que o carro era antigo e bastante desgastado, não ganhava velocidade rapidamente. Enquanto acelerava, ele olhou pelo espelho retrovisor para garantir que era seguro seguir em frente. No entanto, em vez de um caminho livre, viu o homem que tinha deixado para trás momentos antes. Estranhamente, ele estava na estrada sobre 4 patas como um animal, perseguindo o carro com uma velocidade sobrenatural. Diante daquela visão aterrorizante, meu professor quase causou um acidente tentando acelerar. Naquele momento, nada mais importava além de escapar daquela situação. Desnecessário dizer que ele manteve os olhos fixos no espelho, observando em horror enquanto o homem continuava a perseguir seu carro. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade para ele, meu professor conseguiu acessar uma autoestrada e perdeu de vista o estranho que o perseguia. Quando chegou a um posto de gasolina, usou um telefone público para ligar para sua esposa e contar o ocorrido, pedindo também que ela trancasse a casa. Ela inicialmente pensou que ele estava brincando, pois mais cedo ele tinha conversado com um colega de trabalho sobre o carona, uma entidade maligna que fica pedindo carona na estrada. Ao questionar por que ela pensava assim, descobriu que, coincidentemente, um colega havia contado a ela uma história muito semelhante, tratando-se de uma lenda urbana bem conhecida na região. Sua esposa brincou, sugerindo que era uma história inventada para assustar os novos funcionários que precisavam dirigir sozinhos à noite. No entanto, meu professor insistiu que estava falando sério, e ela acabou por acreditar nele. Então, se agora evito estradas isoladas na montanha, disse meu professor com um sorriso nervoso,
Vocês sabem por quê. Muitos de nós queríamos saber exatamente onde isso aconteceu. Acho que ele nunca nos disse, e sinceramente, estou bem sem saber. Naquela época, durante umas férias com minha irmã, fomos à casa da minha tia, que é prima de minha mãe, em uma cidade pequena e pacata de Veracruz. Minha tia sempre se dedicou à cura e é considerada uma espécie de bruxa branca. Ela tinha uma neta, filha da minha prima, que naquele tempo tinha uns 5 anos. Eu, por outro lado, tinha 19 anos, embora agora tenha 37. A pequena estava doente, mas os médicos do seguro-saúde não conseguiam diagnosticar o problema. Ela tinha dificuldades para engolir ao comer, frequentemente retirando a comida da boca e a escondendo nas mãos, fazendo isso de maneira sutil para que ninguém percebesse que ela não estava comendo. Isso continuou até que ela ficou extremamente magra. Minha prima a levou a vários médicos e, eventualmente, ela acabou em um hospital onde planejavam operá-la. No entanto, minha tia, ao saber disso, insistiu para que a retirassem do hospital, afirmando que a menina não tinha uma doença convencional. Minha prima acatou o conselho da tia e elas retornaram para casa. Como minha prima precisava trabalhar, ela mencionou que deixaria a menina por alguns dias. Ao chegarmos, minha irmã e eu fomos recebidas pela nossa tia, que nos contou uma história intrigante. Ela nos explicou que um cliente da loja onde minha prima trabalhava era claramente apaixonado por ela. Costumava trazer-lhe presentes, incluindo frutas e doces. Minha prima, por educação, acabava aceitando os presentes, apesar de recusá-los inicialmente. O que ela não sabia era que esse homem mais velho, além de ser insistente, era conhecido por ser um bruxo de intenções duvidosas. Uma colega de trabalho até a alertou para não aceitar nada dele, pois havia rumores de que ele praticava bruxaria com más intenções. Minha tia nos revelou que a enfermidade da menina era consequência de algo que ela havia consumido, algo dado por esse bruxo. A teoria da tia era que o bruxo estava tentando usar a menina para criar um vínculo com minha prima, uma mãe solteira, numa tentativa de colocá-la em uma posição vulnerável, onde ela precisasse de seus favores, aproveitando-se de sua situação financeira. Naquela noite, enquanto cuidava da minha sobrinha, preparei uma bandeja com água serena e a coloquei aos pés da cama onde dormíamos. Por volta das 2 da manhã, um frio me despertou e percebi que algo estava puxando meu cobertor. Decidi não dar importância e voltei a adormecer, mas caí em um sono turbulento e assustador. Sonhei que caminhava por uma rua deserta e de pedras, avistando animais exóticos não típicos da região, como um canguru, o que aumentava meu medo. No entanto, a visão mais aterradora foi a de um lobisomem repulsivo. Este ser, de pele rosada e com pelos apenas no rosto, costas e braços, erguia-se sobre 2 patas. Era uma criatura bizarra e, ao me avistar, começou a perseguir o carro da minha tia. Eu me escondia nos assentos traseiros quando consegui fechar a porta, mas então notei que a janela estava entreaberta. O monstro aproveitou essa brecha para enfiar sua cabeça para dentro, com a boca escancarada, aumentando ainda mais o terror do momento. Achei que estivesse perdida, mas, para minha surpresa, o animal apenas mordeu meu dedo, deixando uma marca que não causava dor antes de desaparecer. A marca parecia um símbolo luminoso, e enquanto o observava, despertei subitamente por volta das 7 da manhã. Assustada, corri até minha tia para contar sobre o sonho. Ela explicou que enquanto ela trabalhava na cura da menina, o homem havia vindo verificar o que estava acontecendo. Como eu estava dormindo, ele tentou me marcar para identificar quem eu era. Minha tia me tranquilizou, dizendo para não me preocupar, pois nada de mal me aconteceria. Dias depois, iríamos voltar para nossa casa e levamos minha sobrinha para ficar com a mãe no trabalho. Para minha surpresa, lá estava o homem que eu nunca tinha visto antes, mas que tinha os mesmos traços e olhos do lobisomem do meu sonho. Ao me reconhecer, ele saiu correndo da loja. Intrigada, perguntei à minha prima quem era aquele homem, e ela confirmou que era o bruxo sobre quem tinham me alertado.
Minha tia então revelou que tanto minha irmã quanto eu temos uma sensibilidade especial, talvez por sermos gêmeas. Ela sugeriu que isso poderia vir da mãe do nosso avô, que era Nahual. Nunca conhecemos ela, mas talvez essa herança seja a razão de nossa percepção aguçada para o paranormal. Fui alvo de magia negra anos atrás, o que me levou a enfrentar sérios problemas de insônia. Tudo começou em janeiro de 2021, quando minha mãe e eu retornamos para casa, após passarmos o Natal na residência da minha avó, localizada em outro estado. Até a noite anterior à nossa viagem, meu sono era pacífico. Contudo, no dia em que retornamos, começaram os episódios bizarros. Tentei descansar à tarde, já que havíamos acordado cedo para pegar o ônibus e estava exausto. Consegui dormir, porém não repousei em absoluto. Meu sono foi perturbado e não consegui mergulhar em um sono profundo. Permaneci meio acordado, meio dormindo. O problema se repetiu naquela noite, nas subsequentes e nas seguintes. A cada dia que passava, a situação deteriorava, chegando a um ponto em que ficar noites inteiras acordado tornou-se comum. Às vezes, ficava até 2 dias sem dormir, e não era por não estar cansado, pois a falta de descanso me deixava exausto. O que me impedia de dormir era um pavor inexplicável que me dominava. Preocupada com minha condição, minha mãe contou para minha tia o que estava acontecendo. Minha tia sugeriu que consultássemos um espiritista que morava no mesmo bairro para verificar se não se tratava de algo sinistro, o que minha mãe considerou, mas eu recusei firmemente. Naquele momento eu era cético e achava que tudo era um caso de ansiedade, mas ela, movida pelo desespero, pois já tínhamos tentado várias soluções sem sucesso, passou as informações necessárias para que o espiritista realizasse uma consulta de tabaco. As cinzas do tabaco revelaram a existência de uma mulher, cuja descrição batia com a de uma vizinha que tinha rancor da minha mãe por um incidente passado. Essa mulher, conhecida por praticar bruxaria, tinha enviado um demônio para me atormentar até enlouquecer, já que tentativas anteriores contra minha mãe falharam por sua forte fé em Deus, que a protegia. Assim, decidiu atacar a pessoa que ela mais amava, eu, que, como mencionei naquele momento, não tinha fé. No dia que voltamos das férias, o demônio nos esperava, entrando na casa para se alojar em meu quarto. Lembrando desses dias, percebi que desde então, meu gato se recusava a entrar no meu quarto e saía rapidamente sempre que o colocava lá. Naquela época, não pensei muito nisso. O fato é que, após minha mãe me contar tudo o que o espiritista tinha dito, decidi não confrontá-la, motivado pelo meu ceticismo, embora suas palavras realmente me fizessem refletir. Como aquele homem sabia que eu não tinha fé? Como sabia dos meus problemas de sono? Como foi tão preciso ao descrever aquela mulher e outras informações pessoais que nem minha mãe nem minha tia haviam fornecido a ele? Sem outra opção senão acreditar nas palavras dele, ouvi atentamente minha mãe dizer que o homem afirmou que a situação era crítica, que o demônio estava perto de alcançar seu objetivo e era urgente, segundo ele, afastá-lo antes que se fixasse em meus ossos, porque depois não haveria mais o que fazer. Para isso, precisaríamos realizar um ritual chamado reventamento. Aceitei e, após adquirirmos o necessário, fomos à sua casa, que ficava perto da residência da minha avó, onde minha tia morava. À medida que o dia do ritual se aproximava, tanto o homem quanto eu começamos a nos sentir muito mal. É claro que não entendia o motivo até aquele dia, quando ele me explicou que o demônio estava tentando impedir que realizássemos o ritual, causando mal-estar em ambos. De fato, na noite anterior, não consegui dormir nada porque aquela entidade batia desesperadamente na porta do meu quarto. Além disso, meu gato estava agitado, o que era atípico, pois ele sempre dormia tranquilamente à noite e naquela ocasião não parava quieto, sempre alerta. Assim que amanheceu, minha mãe e eu fomos à casa do homem, que já nos esperava na entrada. Ele nos recebeu gentilmente e nos levou ao quintal. Pediu-me que me sentasse em uma cadeira de costas para o sol, enfrentando um altar que estava a alguns metros à minha frente.
Minha mãe estava sentada ao meu lado sem nada mais ao redor. Você pode começar a se sentir mal, mas fique calmo, tudo vai acabar logo, ele disse antes de começar. O homem se posicionou atrás de mim e colocou uma pequena cruz de madeira em minha nuca, começando então a recitar rapidamente uma oração. Naquele momento, comecei a me sentir mal, sentindo meu sangue ferver e um formigamento intenso nas mãos e pés. Fiquei muito assustado, mas não me movi até que ele terminasse a oração, quando tudo parou de repente. Depois ele colocou uma vela branca muito perto da minha boca e me instruiu. Diga seu nome completo 3 vezes sem errar. Na primeira tentativa, consegui sem problemas, mas na segunda, logo antes de dizer meu sobrenome, minha mãe, que estava ao meu lado, gritou em meu ouvido com uma voz grave o sobrenome dela. Por pouco não errei, mas felizmente consegui. Após o ritual, perguntei o que tinha acontecido, por que ela tinha feito aquilo, ao que ela respondeu que não tinha ideia. Apenas sentiu uma vontade imensa de fazer aquilo. Não vou detalhar o ritual, mas tudo o que aconteceu me deixou perplexo, pois não conseguia explicar nada do que ocorreu, além de pensar em alguma trapaça escondida ou algo do tipo. Eram apenas minha mãe e eu, sentados em cadeiras velhas no meio de um quintal cimentado, com nada além de um altar a 3 metros de distância e um senhor mais velho de shorts segurando uma pequena cruz de madeira. Seja como for, até hoje carrego comigo as sequelas psicológicas de ter convivido com um demônio por 8 meses. Mas pelo menos agora durmo muito melhor, o terrível medo que sentia todas as noites desapareceu e meu gato voltou a dormir no meu quarto todas as noites. Aliás, refletindo sobre o ritual e o que aconteceu, tempo depois cheguei a uma conclusão. Quando alguém fica de cabeça para baixo, o sangue se acumula nela, causando ardor no rosto porque o sangue é naturalmente quente, e o sangue se desloca das extremidades, causando dormência devido à falta de oxigênio. Agora finalmente entendi o que tinha acontecido. Estava literalmente experimentando os efeitos de estar de cabeça para baixo, estando sentado. Como isso é possível? Não consigo encontrar uma explicação para isso e para outras coisas estranhas que ocorreram durante o ritual e na última noite antes dele. Desde então voltei a acreditar em Deus, a ter fé como minha mãe. E se aprendi algo, é que há algo pior do que não acreditar em Deus, e é não acreditar no diabo, porque experimentei em primeira mão sua existência. Saudações a todos.